Olá pessoal, a China enviou ontem um novo número recorde de aeronaves para o canto sudoeste daquela chamada Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, ou ADIZ, sobre a qual a gente já falou aqui outras vezes, e que seria uma zona de voo em que, pela proximidade com o espaço aéreo de Taiwan, as aeronaves que voam ali têm que se identificar e são monitoradas. E essa nova incursão agressiva foi composta por 52 aeronaves, constituindo então o maior grupo de aviões de guerra da China a voar ali naquela região. E de acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, esse número incluiu nada mais, nada menos que 12 bombardeiros H-6, 34 caças J-16, que são aqueles derivados chineses do russo Su-30, além de 2 Su-30, 2 aviões de patrulha antissubmarino KQ-200 e um par de aeronaves de controle e alerta antecipado KJ-500. E no mesmo dia, uma segunda leva de 4 J-16 foi enviada novamente. E ao todo, nos últimos 4 dias, 149 aeronaves chinesas entraram na ADIZ de Taiwan, incluindo outras 16 aeronaves no dia anterior e 38 na última sexta-feira, que já era o recorde de maior número de aeronaves em uma única incursão e que agora foi superado por esse número de 52 em uma única formação. Essas aeronaves voaram nas proximidades da disputada área das Ilhas Pratas, no mar da China Meridional, e nos últimos anos essa área controlada por Taiwan foi identificada como um potencial ponto de conflito, com alguns especialistas sugerindo que os chineses poderiam tentar capturar essa área como uma forma de demonstrar progresso no seu objetivo de reunificar Taiwan ao território chinês. O governo de Taiwan mais uma vez protestou contra essa recente atividade chinesa e o primeiro-ministro taiwanês emitiu a seguinte declaração: a China tem se envolvido desenfreadamente em agressões militares, prejudicando a paz regional. E já o Departamento de Estado dos Estados Unidos demonstrou preocupação após essa intensificação da atividade chinesa e emitiu o seguinte comunicado: os Estados Unidos estão muito preocupados com a atividade militar provocativa da República Popular da China, perto de Taiwan, que é desestabilizadora, corre o risco de erros de cálculo e mina a paz e a estabilidade regionais. Instamos Pequim a cessar sua pressão militar, diplomática e econômica e a coerção contra Taiwan. E como a gente tem acompanhado aqui no canal, a China vem enviando aí essas formações que incluem um número cada vez mais considerável de caças e bombardeiros, bem como aeronaves de patrulha marítima e vigilância, de tal modo que desde setembro do ano passado, a China envia aviões militares para a ADIZ de Taiwan em média 20 vezes por mês. E é sempre válido lembrar que essas zonas de identificação de defesa aérea são consideradas áreas neutras, nesse caso águas internacionais, e nada impede que os chineses, ou seja quem for, possam voar nessas áreas. Mas esse aumento na atividade aérea chinesa é obviamente uma demonstração de força, e provavelmente também não é coincidência que ocorra justamente em meio a manobras navais em grande escala envolvendo agora Japão, Reino Unido, Estados Unidos e outros aliados que acontecem ali naquela região. E alguns exercícios recentes em águas próximas à ilha japonesa de Okinawa também envolveram até um porta-helicópteros e porta-aviões britânicos e norte-americanos, além, é claro, das suas escoltas e navios de guerra de outros países, representando uma reunião significativa do poder naval dos Estados Unidos e aliados. E além desses exercícios militares ali na área, existem também outras questões diplomáticas que também poderiam ter gerado esse aumento na atividade aérea do Estreito de Taiwan, como o envio de uma delegação de senadores franceses a Taiwan, em um movimento que a mídia chinesa descreveu como provocativo e uma grave violação do princípio de uma só China, reconhecido pelo governo francês. Como a gente já viu aqui outras vezes, a China reivindica Taiwan como seu território e tem feito repetidas ameaças de invadir e tomar o controle da ilha pela força se necessário, inclusive se a ilha declarar independência total. E isso tem se intensificado sob a liderança do presidente Xi Jinping, que mencionou planos de reunir China e Taiwan nos próximos anos.
E como a gente viu no vídeo recente aqui, um almirante norte-americano, comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, alertou que a China poderia invadir Taiwan nos próximos 6 anos. O Ministério das Relações Exteriores da China respondeu ontem às atividades na região pela Marinha dos Estados Unidos e seus aliados, descrevendo as vendas de armas dos Estados Unidos para Taiwan, bem como os navios que navegam no Estreito de Taiwan, como uma ação provocativa que teria prejudicado as relações Estados Unidos-China. E o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China emitiu o seguinte comunicado: a China tomará todas as contramedidas necessárias e esmagará resolutamente qualquer plano de independência de Taiwan. Então, palavras fortes aí do ministro das Relações Exteriores. E essas vendas de armas mencionadas por ele incluem um recente contrato de 220 milhões de dólares com a Boeing para fornecer a Taiwan o sistema de defesa Harpoon, que é um sistema de contra-ataque contra ameaças navais. Para os militares taiwaneses, esse número de aeronaves com esse nível de frequência significa que monitorar e interceptar todas elas é uma tarefa considerável. E como eu falei antes, só no início desse mês, 149 aeronaves foram detectadas na ADIZ, em comparação com 117 em todo o mês de setembro, o que já era um número considerável, né? E nesse último incidente, o Ministério da Defesa de Taiwan emitiu aquela resposta padrão afirmando que surtidas de alerta foram realizadas e sistemas de mísseis de defesa aérea foram implantados para monitorar a atividade. Bom, a situação ali vai se tornando cada vez mais tensa e se a China mantiver essa abordagem no Estreito de Taiwan e dentro do Mar da China Meridional, a gente provavelmente vai ver aí esforços mais concentrados dos Estados Unidos e aliados como Japão e Reino Unido para conduzir manobras conjuntas, bem como exercícios do que eles chamam de liberdade de navegação ali na região, e que por sua vez vão provavelmente causar mais reclamações por parte da China. E aí não se sabe exatamente onde isso tudo vai parar, mas a possibilidade de uma ação militar real por parte da China parece cada vez mais inevitável. Então era isso, pessoal, e a gente segue de olho aí nessas atividades envolvendo China, Taiwan, Estados Unidos e aliados, e quaisquer novidades a gente passa aqui para vocês. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Já aproveita e se inscreve lá no nosso novo canal e não deixe de conhecer também a nossa loja e o nosso Instagram. E lá na nossa loja você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Os links estão ali na descrição. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!